Destaque final, professor Marco Antônio Villa. Queria retomar a questão da reforma da Previdência. Não é ser monotemático, longe disso, mas ela tem uma enorme importância para a recuperação econômica do Brasil. E é a principal proposta do governo, ao menos no início dessa gestão presidencial. E ela tem enorme importância. O Ministério da Economia construiu essa proposta, especialmente já a partir de novembro e dezembro, com aqueles grupos de estudo, e depois quando toma posse oficialmente a 1º de janeiro, né? E a equipe econômica justamente desenhou, um cenário que seria o ideal, uma reforma que, na sua leitura da equipe econômica, permitiria o Brasil começar a enfrentar, e é um processo de médio e longo prazo, o gravíssimo problema das contas públicas. Entre tantos e tantos dados, não vamos enchê-los aqui de dados, mas só lembrar um deles: o governo gasta com previdência 5 vezes mais do que gasta com educação e saúde. O governo gasta com previdência 5 vezes mais do que gasta com educação e saúde. Podia citar outros dados, mas não vou lembrá-los agora, inclusive porque a gente acaba se perdendo nesse conjunto de dados, até para a interpretação do assunto em tela, que é a questão da reforma da Previdência e tal. Quando o Ministério da Economia elaborou essa proposta, ela recebeu o aceite do presidente da República. O aceite é a concordância. Evidentemente que quando você encaminha a proposta ao Congresso Nacional, tem de ter algum tipo de negociação. Ninguém imagina que o Poder Legislativo vai simplesmente carimbar o que manda o Executivo. Nada. Senão, ele seria um aerocartório. Não, ele vai partir da discussão da proposta do governo. Por isso que foram eleitos deputados federais, por isso que foram eleitos senadores no dia 7 de outubro do ano passado. Nessa situação, portanto, a negociação política ela é fundamental. Ou em qualquer negociação, você tem um ponto até onde é possível negociar, e aquilo que é inegociável, porque fere o que você está querendo vender, entre aspas. E aqui é a questão da reforma da Previdência. Para isso é necessário ter lideranças políticas reconhecidas no Congresso Nacional, lideranças governamentais no Congresso Nacional. E até o momento, o governo não tem no Congresso Nacional nenhuma liderança política reconhecida. Nenhuma. Todas as indicações do governo foram desastrosas. Desastrosas. Um assunto de tal magnitude, de tal importância, exigiria que no Congresso Nacional fosse indicado parlamentares experientes, que conhecesse a casa, né? Que negociasse com os vários partidos políticos, e haja partidos políticos na Câmara dos Deputados, e que conseguisse agregar e construir maiorias. Para isso é necessário deputados experientes, né? Parlamentares experientes. Por quê? Não custa relembrar que uma proposta de emenda constitucional exige 3/5 dos votos. São 513 deputados, portanto, no mínimo 308 votos, tal. E para construir uma maioria dessa magnitude, é necessário fazer política, construir consensos. E todos os elementos, os parlamentares designados pelo governo, sem exceção, todos são péssimos para construir consensos e para construir uma maioria constitucional. Então o governo vai construindo contra si uma onda que vai prejudicá-lo. Por exemplo, qual a razão que o presidente da República vai viajar ao exterior? Vai ter várias viagens em março, abril, maio. Qual a razão? Não há razão nenhuma. Vai visitar Israel, na véspera, inclusive, da eleição que vai ter em Israel, vai visitar os Estados Unidos, quando era uma hora do presidente da República estar no Brasil, porque ele é que pode, assim, chancelar, bater o martelo em relação a negociações que vão estar sendo realizadas naquele momento no Congresso Nacional, inicialmente na Câmara dos Deputados. São viagens absolutamente inúteis. Como eu disse, depois de aprovar a reforma da Previdência, o presidente da República pode ir para Mercúrio, para Marte, para Saturno, para Vênus, saber se existem os incas venusianos lá do National Kid, se é possível encontrá-los. Se quiser ir para a Praia de Ramos, vai para a Praia de Ramos, o senhor vai para onde quiser. Mas a questão central, o senhor está aqui no Brasil nesse momento. O senhor ainda não entendeu a magnitude, a importância dessa reforma. E sabe por quê? Porque o senhor não acredita, no fundo, na proposta. O senhor passou 28 anos no parlamento contra ideias como o senhor agora foi obrigado a meio que engolir a contragosto.
Eu usei até a imagem do óleo de bacalhau que as crianças eram obrigadas a tomar pelas mães em certo momento da história brasileira do século XX, né? Então, para o senhor é uma coisa muito amarga. Nós sabemos que é amargo. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, nos disse em entrevista aqui que é um remédio amargo, mas amargo, mas extremamente necessário. Senão não teremos não conseguiremos acertar as contas públicas, não teremos crescimento econômico e não vai ter capital que chega ao Brasil, capital estrangeiro, que é fundamental e que está aguardando a aprovação da reforma da Previdência. Portanto, cabe ao presidente agora coordenar e ser o líder da reforma que ele está defendendo, se é que na verdade ele está defendendo a reforma da Previdência.